Olá, boa noite. Procuradoria-Geral da República pede reforço no policiamento da casa de Bolsonaro. Julgamento do ex-presidente começa em uma semana. Governo federal prepara a contratação de escritório de advocacia nos Estados Unidos para enfrentar sanções de Trump. Alckmin vai ao México com comitiva de empresários em busca de novos mercados e de acordo de comércio bilateral. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco Empresas e Negócios. Autoajude-se e abra sua conta PJ. O presidente Lula se reúne nesta terça-feira com o primeiro escalão do governo. O segundo encontro do ano com os ministros no Palácio do Planalto deve durar toda a manhã. A conversa foi marcada para alinhar os discursos sobre o tarifaço dos Estados Unidos e para debater a regulamentação das Big Techs. A Advocacia Geral da União prepara a contratação de um escritório de advocacia nos Estados Unidos para defender o Brasil diante das sobretaxas e outras sanções impostas pelo governo Trump. No país, a atividade de lobby é regulamentada e existe a possibilidade de a equipe também fazer frente à atuação política de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A autorização para a contratação do serviço de advogados especializados em direito internacional já existe desde julho, quando foi publicada no Diário Oficial. Brasil e Canadá confirmaram a missão empresarial com o objetivo de ampliar trocas comerciais. Empresários brasileiros viajarão a Toronto entre 10 e 12 de setembro. O ministro do Comércio Internacional do Canadá está em Brasília para reuniões com o chanceler Mauro Vieira, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O Itamaraty anunciou a retomada das conversas em torno de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Canadá, país alvo de sobretaxas americanas, assim como o Brasil. Além dessa missão empresarial ao Canadá, os brasileiros também têm mais 2 viagens com vistas a enfrentar o problema da sobretaxa americana. Uma comitiva de representantes do setor vai a Washington para articular com empresários locais estratégias de reação. Em outra frente, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai liderar pessoalmente esta semana uma missão empresarial brasileira ao México para abrir mercado, entre outros produtos, para a carne produzida no Brasil. Alckmin também será recebido pela presidente mexicana Cláudia Sheinbaum para dar continuidade a tratativas iniciadas pelo próprio presidente Lula em favor de um acordo Brasil-México que facilite as trocas comerciais entre os 2 países. O governo de Israel rebaixou as relações diplomáticas com o Brasil após o Itamaraty ignorar a indicação de um novo embaixador. A Yasmin Costa tem as informações direto de Brasília. Olá, Yasmin, boa noite. Olá, Cris, boa noite. O governo brasileiro não vetou o nome de Dali Dagan, mas não respondeu ao pedido de nomeação. E, na prática, isso equivale a uma recusa. O Ministério das Relações Exteriores de Israel declarou a um jornal do país que, após o Brasil se abster de responder ao pedido de aprovação do embaixador, o país retirou a solicitação e as relações entre os 2 países agora são conduzidas em um nível diplomático inferior. Israel havia pedido a nomeação do novo embaixador em janeiro. As relações entre os 2 países já estavam abaladas desde que o presidente Lula comparou a ofensiva israelense na faixa de Gaza ao Holocausto. Desde então, Israel declarou Lula persona não grata e o Brasil retirou o embaixador em Tel Aviv. Nós procuramos o Itamaraty, mas até o momento não tivemos resposta. Cris. Obrigada, Yasmin. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal uma recomendação para reforçar o policiamento nos acessos ao condomínio onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. A manifestação da PGR foi enviada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao ministro Alexandre de Moraes. O órgão pede que equipes da Polícia Federal fiquem de prontidão em tempo integral. O STF ainda não se manifestou.
Vale lembrar que o julgamento de Bolsonaro e de outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado começa na próxima semana, no dia 2 de setembro. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar o esquema de descontos não autorizados em aposentadorias do INSS, terá sua primeira reunião de trabalho nesta terça-feira. A CPMI vai receber o plano de trabalho do relator, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. A comissão apura o esquema que lesou mais de 6 milhões de aposentados num prejuízo estimado em 6 bilhões de reais, de acordo com a Controladoria Geral da União. Liderada pela oposição, que tem a presidência e a relatoria, a CPI deve votar pelo menos 35 requerimentos dos cerca de 800 apresentados e aprovar a convocação de autoridades, especialmente ex-presidentes do INSS. Governistas se preparam para tentar blindar o Planalto de desgaste político. O irmão mais velho do presidente Lula, o sindicalista conhecido como Frei Chico, é um dos alvos de pedidos de convocação. Deputados e senadores vão ter 6 meses prorrogáveis para apresentar os resultados da investigação. No evento de comemoração pelos 20 anos do Republicanos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou a atuação do Congresso Nacional. Tarcísio de Freitas disse que o Legislativo tem tido um papel importante na pacificação nacional e que deve trabalhar por harmonia entre os poderes. As afirmações foram feitas na presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira, citou a possibilidade do partido lançar o governador de São Paulo como candidato à presidência da República no ano que vem e destacou o crescimento da legenda nestes 20 anos. Conquistamos antes dos 20 anos a presidência da Câmara, o governo do Estado de São Paulo, e os próximos 20 anos com certeza serão promissores e de mais crescimento do que for até aqui. O Republicanos é um partido do diálogo, do centro, e o que a gente vê é que as pessoas estão cansadas da polarização, de brigas. Podem ser até brigar as ideias, não as pessoas. Portanto, a gente quer contribuir com um debate mais profícuo que coloque melhor qualidade de vida para os brasileiros e brasileiras. O presidente americano Donald Trump demitiu a diretora do Conselho de Governadores do Banco Central do país. A medida é considerada uma nova escalada no conflito entre o republicano e o Federal Reserve. Segundo Trump, o Fed não está fazendo o suficiente para reduzir os juros, que seguem na faixa de 4,25% a 4,5% ao ano. Osmar Stabile venceu a eleição e segue como presidente do Corinthians. Ele ocupa o cargo de forma interina. Pedro Ramiro tem as informações. Olá, Pedro, boa noite. Oi, Cris, boa noite a você e a quem nos acompanha. O Corinthians tem agora de forma oficial um novo presidente e é Osmar Stabile, que ficará no cargo até o fim do ano que vem. A votação aconteceu aqui no Parque São Jorge, sede social do clube, e Osmar Stabile venceu a eleição por 199 dos 263 votos válidos. O novo presidente do Corinthians, durante o primeiro pronunciamento, garantiu que vai manter Memphis Depay no clube e que também pretende fazer algumas mudanças de estrutura dentro do Corinthians. Ele já começa a despachar a partir desta terça-feira e o Corinthians está de olho também no Campeonato Brasileiro, quando vai a campo no domingo contra o Palmeiras, com transmissão aqui da Record. Cris. Valeu, Pedro. 2 jogos encerraram a 21ª rodada do Brasileirão. Jogando em casa, o Palmeiras venceu o Lanterna Sport por 3-0. Flaco Lopes abriu o placar para o Alviverde no início da partida e marcou mais uma vez no segundo tempo. O terceiro gol foi de Gustavo Gomes. Com a vitória, o Palmeiras reassumiu a vice-liderança. O Sport continua na última colocação. O líder Flamengo aplicou a maior goleada da era dos pontos corridos ao vencer o Vitória por 8-0. O rubro-negro carioca não deu chances para o adversário e abriu uma vantagem de 3-0 ainda no primeiro tempo, com gols de Samuel, Lino, Pedro e Arrascaeta. Depois do intervalo, Pedro marcou 2 vezes. Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique
completaram a goleada no Maracanã. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite, boa terça-feira para você.